Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma resolução de uma questão. Estamos aqui para resolver uma das questões da nossa última lista de exercício, mais precisamente a questão que trata da transformação de unidades. Ok? Então, vamos à questão. Suponha que a distância entre as casas de Ana Lu e Vinícius seja de 250 metros. Vamos destacar esse 250 metros aqui para nós. Essa distância medida em quilômetros, vamos destacar essa unidade aqui também de medida, é igual a... Então, ele dá aqui as opções. Então, a questão me pede o quê? Que eu transforme 250 metros em quilômetros. Ela quer saber justamente isso aqui, em quilômetros. Pessoal, durante a aula, eu mostrei alguns múltiplos e submúltiplos de unidades, onde eu destaquei uma determinada letra para cada múltiplo e submúltiplo. Nesse caso aqui, o Kzinho. Então, onde vocês virem uma unidade de medida, ok? Em que essa unidade de medida apresentem uma letra que representa múltiplo e submúltiplo, no caso do K, a gente tem que atentar sempre que o K ele equivale a 1000, ok? Então, o K equivale a 1000. Então, quilograma, kg, são 1000 gramas, tá certo? Quilômetro, km, são 1000 metros. Quilocalorias, cal, né? São 1000 calorias, e assim por diante, ok? Outra forma da gente chegar nesse valor de K é a gente destacar os múltiplos e submúltiplos de um número. Então, de uma unidade, melhor dizendo. Então, eu vou colocar aqui a nossa unidade metro. Eu vou colocar para a direita os múltiplos. Então, o primeiro múltiplo do metro são 10 metros. Lembrando que os múltiplos eles são sempre multiplicações de 10 em 10. Então, o primeiro múltiplo é o decâmetro, o DAM, tá certo? Esse DA ele equivale a 10 metros, o decâmetro. O próximo vai ser o hectômetro, esse HM, que ele equivale a 10 decâmetros, ok? E o último é o quilômetro, que eu vou colocar aqui, onde esse K, né, o 1 quilômetro, ele equivale a 10 decâmetros. Lá para o lado esquerdo, a gente pode colocar os submúltiplos, onde eu vou ter o decímetro, tá certo? 1 metro equivale a 10 decímetros. Aí depois eu coloco aqui o centímetro, onde 1 decímetro equivale a 10 centímetros. E aí depois eu tenho o milímetro, que são aí os mais utilizados, onde 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Basicamente é o seguinte, pessoal, se eu tiver lá uma determinada unidade de medida, como por exemplo aqui eu tenho o quilômetro, e eu quero chegar ao metro, eu quero saber quanto equivale, então é só eu ir multiplicando, tá certo? Da esquerda para a direita eu vou multiplicando. Então eu vou multiplicar aqui o quilômetro 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10 até chegar aqui no metro. Então, veja, 10 vezes 10 são 100, 100 vezes 10 são 1000. Então, eu tenho aqui que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ok? E assim por diante. Se eu quiser transformar de metro para quilômetro, aí eu não vou multiplicar, eu vou dividir, tá certo? Eu vou dividir por quanto? Por 1000, porque o caminho inverso da multiplicação é a divisão. Como é que a gente chega de outra forma nessa maneira? Eu sabendo que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, a gente pode utilizar uma regrazinha de 3 que a gente aprende desde lá o ensino fundamental. Então, eu vou tirar essa reta aqui do meio para a gente conseguir fazer a regrazinha de 3, ok? Deixa eu tirar ela aqui do meio. Sai daqui, bicho. Vem aqui para baixo. E aí a gente pode fazer aqui uma regrazinha de 3 bem simples, ok? Onde a gente vai colocar aqui o seguinte. 1000 metros equivalem a 1 quilômetro. Então, mas eu não tenho 1000 metros, professor. Eu tenho quantos? Eu tenho 250 metros.
Então, 250 metros, ele vai equivaler a x quilômetros. O que é que nós vamos fazer agora? Simplesmente multiplicar os extremos aí pelos meios. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui, olha aqui, x vezes 1.000, né? X vezes 1.000 vai ficar 1.000 vezes x é igual a 250 vezes 1. Ok? 250 vezes 1. 250 vezes 1, a gente sabe que é 250. E esse 1.000 que está multiplicando o x, eu vou simplesmente jogar ele lá para o outro lado. Então, eu vou jogar o 1.000, eu vou jogar o 1.000 aqui, ó, para o lado do 250. Como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou ficar aqui, olha, que x é igual a 250 dividido para 1.000. Fazendo essa divisão, 250 para 1.000, isso aqui vai me dar 0,250, no caso a unidade, quilômetros, que é o que a gente está procurando, né? Professor, como é que eu faço essa divisão rapidinho? Bem, essa divisão rapidinho você pode fazer da seguinte maneira. A gente pode fazer ela aqui, olha, 250 dividido para 1.000. 250 dividido para 1.000 não dá, então eu vou acrescentar aqui um zero, zero com a vírgula. Eu vou simplesmente aqui, pessoal, eliminar esses dois zeros com esses dois zeros aqui do final, para ficar um número menor. Então, 25 por 10, eu sei que 25 por 10, você também sabe que dividir 25 por 10 tem que ser 2, porque se eu colocar 3 vezes 10 vai dar 30, vai passar. Então, 2 vezes 10 são 20, para 25 faltam 5, boto um zero, 50 dividido para 10 dá 5. 5 vezes 10, 50 para 50, zero. Professor, mas aqui deu 0,25 e não 0,250. Mas 0,25, meu povo, e 0,250 é a mesma coisa, ok? Tem o mesmo valor. Esse zero lá no final só vai influenciar no número de casas decimais, mas ele não vai influenciar no valor. Tudo bem? Outra forma bem simples de você fazer é o seguinte, é você saber que 250 dividido por 1.000, essa divisão por 1.000 obriga o quê? A eu mudar a vírgula que está no final do 250. Como é uma divisão, essa vírgula ela anda para a esquerda. Ela anda para a esquerda quantas casas? A quantidade de zeros que eu tiver. Então, como no 1.000 eu tenho 3 zeros, o meu resultado é esse aqui, ó, 250. Como a vírgula está aqui, eu preciso andar para a esquerda 3 casas. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar vírgula 250. Como eu não tenho vírgula 250, eu acrescento um zero aqui. Então, o resultado 250 dividido por 1.000 é 0,250. Então, várias formas diferentes para você chegar no mesmo resultado. Resposta correta, letra A. 250 metros equivale a 0,250 quilômetros. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Teve alguma parte aí que você não entendeu muito bem, você pode voltar o vídeo naquele ponto que você quiser, ok? O importante é não ficar em dúvidas. Então, um forte abraço a vocês e até qualquer momento.